Você sabe a diferença entre parto normal e o parto humanizado? Esse assunto causa bastante confusão entre as pessoas, principalmente entre as mulheres que estão pensando em ter um bebê. Portanto, hoje eu recebo aqui o obstetra e fundador do Núcleo Bem Nascer, Dr. Marco Aurélio Valadares, para falarmos mais do assunto e esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde, doutor Marco Aurélio. Boa tarde, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar com vocês, de falar sobre um assunto que é o parto, que nós somos apaixonados do Núcleo Bem Nascer. Eu acho que é uma profissão difícil, mas é uma profissão gratificante, né? E a gratificação vem na hora, assim, aquele bebezinho lindo. Mas, de qualquer forma, é um prazer nosso aqui em recebê-lo e levar informação aqui para os nossos telespectadores. Vamos lá, eu já ouvi falar... Aí temos a cesárea, ok, já sabemos, né, que é da cirurgia, enfim. Temos o parto, os termos parto normal, parto natural e parto humanizado. Qual é a diferença ou o que faz parte do que nesses três itens? O parto normal, o parto humanizado é um novo contexto que surgiu dentro da obstetrícia. Talvez todo parto, inclusive a cesárea, ela é humana, ela é humanizada. Né? É do ser humano. Isso. O termo parto humanizado surgiu justamente por uma questão da obstetrícia brasileira que passou a ser muito técnica, a valorizar muito talvez a técnica cirúrgica, o atendimento cirúrgico do parto e esquecendo um pouco do ritual, do momento mais importante da nossa vida, que é o nascimento. Uhum. Né? Eu falo que o nascimento não é só o nascimento de um bebê. É o nascimento de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um avô, de uma família. De uma tia. De uma tia, né? É um momento super especial na nossa vida que, infelizmente, eu não culpo as mulheres, não. Acho que a culpa é nossa mesmo, até dos obstetras, que nós acabamos banalizando muito um parto. Aí, para discutir isso, é uma questão muito complexa da estrutura da formação, do médico e tudo, e que hoje, felizmente, tantas mulheres e os médicos, alguns grupos, estão tentando modificar. Nós vivemos um momento crítico da obstetrícia brasileira de ter um número muito alto de cesarianas. Uhum. E muitas vezes por uma falta de informação, de consciência das mulheres, da importância do parto normal. Então, os termos, o parto humanizado é uma proposta de respeitar esse momento. A gente utiliza, até fala muito em parto respeitoso. Uhum. De respeitar a mulher, o direito dela ter um filho, dela participar do parto. Então, hoje, esse parto humanizado, ele inclui vários tipos de parto, que pode ser o parto no banquinho de cócoras. Hoje a gente tem tido uma experiência que não tínhamos até 5 anos atrás, tem tido uma evolução, inclusive em Belo Horizonte, muito boa, da gente fazer parto até dentro da banheira. Isso eu já vi na televisão. E por que isso, né? Não é porque o parto na banheira é mais bonito, é uma coisa realmente a gente acha bonito, né? O momento do nascimento, o momento do parto. Mas é porque esse parto traz um conforto para a mulher, diminuindo o índice de intervenção, inclusive de utilização de meios farmacológicos para diminuir a dor. Hoje, quando a mulher tem um parto dentro d'água, ela consegue ter um parto que a gente chama parto natural, sem nenhuma intervenção. Porque a água morna, numa temperatura de 36 graus centígrados, aumenta o limiar à dor da mulher. Ah, é? E tem outras vantagens também. Isso não é só, eu falo que a gente fala, mas o parto, essas questões do parto, o parto dentro d'água, na água morna, ele evolui mais rápido. Então, tem algumas questões que são colocadas, mas o parto, por que o parto de cócoras? Porque é o parto que toda a humanidade fazia. A posição de cócoras seria na vertical, parto verticalizado. As mulheres, na antiguidade, provavelmente Nossa Senhora, Jesus nasceu num parto de cócoras. Porque provavelmente a própria gravidade já ajuda ali, né? O instrumento
talvez obstétrico mais antigo, era simplesmente uma pedra, onde a mulher se posicionava de cócoras para ter um filho. Era um banquinho. Entendi. E na antiguidade, mesmo em alguns séculos, a posição deitada hoje está provado cientificamente que é a pior posição de você ter um filho. Então, muitas vezes as mulheres, elas às vezes são, de uma certa maneira, elas não têm muita opção dentro de um determinado atendimento de escolher o que ela quer. A função do médico, do obstetra, eu gosto sempre de falar a origem das palavras, né? Etimologicamente, obstetra significa estar do lado. Ah, que bonitinho. E o obstetra tem que estar junto da mulher, ajudando ela a ter o filho. É lógico que a cesárea, na nossa equipe, nós somos 5 obstetras com essa proposta, nós fazemos cesárea também. Porque pode lógico. Vir a ser necessário, E inclusive. é um grande recurso. Isso a gente não pode negar, que a medicina, a obstetrícia evoluiu muito. A obstetrícia de hoje, nós temos recursos que não tínhamos. Eu tenho quase 40 anos de formado. Quando eu me formei em Belo Horizonte, eu fiz residência na UFMG, no Hospital das Clínicas, só tinha 2 ultrassons em Belo Horizonte. Gente! Então, muitas vezes era uma obstetrícia assim, que a gente não tinha muito recurso, estava começando. Hoje houve uma revolução, hoje você tem diagnósticos intraútero que você não faria no passado, e no passado não tão remoto, não tão distante. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta bem direta ao ponto mesmo, porque é uma dúvida inclusive minha. No parto humanizado, usa-se anestesia ou não? Porque no parto natural não usa, não é usa. No o natural, como o nome está dizendo, no parto humanizado, sim, você pode usar analgesia, okay. E é um direito que a mulher tem. Hoje a analgesia para parto também foi uma grande evolução. Hoje a gente consegue fazer analgesia, lógico que você não vai ter um parto com analgesia, que a técnica é a mesma da técnica da peridural, só que numa concentração menor. Tá. E você deixa um tubinho de plástico, um catéter, que você vai fazendo pequenas doses, que a mulher consegue, inclusive, caminhar durante o trabalho de parto e sem sentir dor. O termo analgesia é diferente de anestesia. Analgesia significa você tirar a dor, mas ela tem a sensação de tato, ela tem o controle das pernas dela, e ela pode ter um parto. O que nos amedronta muito nas mulheres é a questão da dor. E realmente você não sabe qual que é seu limite. E eu imagino também que cada mulher sinta a dor de uma forma diferente. Exatamente. Algumas pessoas, não só mulher, mas algumas pessoas sentem mais dor, outras outras, enfim. E tem partos mais difíceis, tem partos mais rápidos, né, que muitas vezes tem casos da pessoa chegar com o bebê quase nascendo. Tem gente que espirra e o neném nasce. O neném nasce. E já há outros casos que são partos que duram 14, 15 horas, até 18 horas. E ainda assim, mesmo com um trabalho de parto longo como esses, ainda assim é indicado, é considerado uma boa opção. Sim. Ou seja, o trabalho de parto longo ele não vai trazer malefícios. Não, porque a função do obstetra é estar do lado, né? E o tempo todo você ausculta os batimentos do coraçãozinho do bebê. Você hoje tem uma condição de atendimento com muito maior segurança. É lógico que não existe uma segurança absoluta, né? Talvez uma das maiores dificuldades da nossa especialidade é essa, mas hoje você tem condição de monitorar todo o trabalho de parto, inclusive com um aparelho que a gente vê muito nos programas sobre parto, que hoje se tornaram comum, que se chama cardiotocografia, que você, durante todo o trabalho de parto, você registra tipo um papel de eletrocardiograma, que você registra todos os batimentos do bebê e todas as contrações. Porque acho que eu imagino que seja um mito, depois do que o senhor falou aqui agora, mas um dos mitos que tem em torno desses longos trabalhos de parto é de que o bebê sofra durante esse trabalho de parto muito longo. Ou seja, com esse tipo de monitoramento, evita-se esse tipo de sofrimento que as pessoas falam. Quando é um trabalho de parto longo, você tem a possibilidade de ter um sofrimento, mas
fetal, mas mesmo num trabalho rápido pode ocorrer. E a função do médico é avaliando as condições de líquido amniótico, dos batimentos do coração, monitorando constantemente essa evolução, você tem condição de fazer um diagnóstico. Entendi. Então, a função do obstetra talvez seja uma das especialidades mais importantes que tem dentro da medicina, porque lida com esse momento inicial da vida que vai representar tudo. Então, há algumas questões que é falada, né? Por que o parto normal? Porque o parto, fisiologicamente, as mulheres são preparadas para terem filhos de parto normal, né? Nós somos mamíferos. Tem um grande obstetra e pensador da obstetrícia, que é o Michel Audin, que ele fala que nós temos que mamiferizar. O parto é um processo que está relacionado com a fisiologia natural. Você não precisa ensinar nenhuma mulher a ter filho, ela já sabe ter. Ela só não sabe que sabe. É. Até ela ter o primeiro. Está no chip, está no seu programa. Agora, a função do obstetra é que ela tenha um parto com segurança. Isso a gente não pode esquecer da importância da obstetrícia. E o obstetra tem que trabalhar para isso, para ela ter o parto nas melhores condições possíveis. Excelente. E tem que ser um parto bom para ela e para o bebê. E muitas vezes a cesárea pode ser o melhor parto. Sim, vai depender né? ali de cada condição. E né? essa questão da dor, é possível você ter um parto com a participação, porque a questão da humanização, ela valoriza a participação da família, a participação do pai no parto e valoriza o contato do bebê. Eu encontrei com uma colega pediatra que nós trabalhamos junto há muitos anos, e ela é professora do FMG, e tinha alguns conceitos que, graças a Deus, foram mudando. Por exemplo, a própria sociedade de pediatria americana, há muitos anos atrás, ela não valorizava o contato pele a pele do bebê. Isso não só na obstetrícia, mas em vários outros... Em outras especialidades, também porque já achava essa humanização que poderia da ter medicina. uma contaminação. E pelo contrário, uma grande questão que o parto normal tem, que a condição imunitária de um bebê que nasce de parto normal é melhor do que um bebê que nasce de cesárea. Porque o bebê, quando passa pelo canal de parto, pelo canal vaginal, ele tem contato com as bactérias da mãe, já forma a flora dele, a flora intestinal e a resistência dos bebês. O bebê que nasce de parto normal, ele vai ter menos chance de ter complicações respiratórias também. O que a gente escuta mesmo de todos os médicos é que é realmente a melhor opção. Infelizmente, doutor Marco Aurélio, o nosso tempo está acabando. Aliás, já acabou aqui, Sim. mas é um assunto realmente muito interessante e que é de extrema importância, né, para todas as mulheres, todas as famílias, os homens também, eles devem, inclusive, participar dessa escolha, eu acho, como pais. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Vamos marcar novamente para falarmos mais desse assunto, à disposição. realmente. Nós somos uma equipe, né, Núcleo Bem Nascer, e somos 5 obstetras que trabalhamos com essa disposição. Na verdade, nós não somos só obstetras, nós temos uma equipe multidisciplinar, trabalhamos com... tem pediatra, tem nutricionista, tem uma psicóloga e tem uma fisioterapeuta para trabalhar para que a pessoa consiga ter o parto da melhor forma possível. Um acompanhamento em todas as áreas. Exatamente. Muito obrigada. Agradeço. E te aguardo à novamente. disposição. Obrigada. Obrigado a você.